Pessoal, então vamos falar aqui sobre as principais partes que constituem a placa Arduino Uno, certo? É que eu preciso inicialmente que vocês entendam aqui dessa placa, da constituição dela. É bem simples o que a gente precisa entender, mas de extrema importância. Primeira coisa que a gente vai comentar aqui, pessoal, é sobre as formas de você alimentar a sua placa e os cuidados que a gente tem que ter para não danificar, certo? A primeira forma que a gente tem para alimentar a nossa placa é através da comunicação ou do conector USB. Esse conector USB, dependendo do modelo da placa Arduino, ele vai mudar para os vários tipos de conector USB, né? Tem um mini USB, tem o USB-A, USB-B, por aí vai. Dependendo do modelo da placa, isso pode mudar. Mas sempre ele trabalha com alimentação de 5 volts, certo? É assim que funciona a alimentação através da USB. Tem só um detalhe importante aí que eu queria citar em relação a essa conexão, é que apesar de ser uma conexão física USB, a transmissão dos dados, por exemplo, com o computador, a comunicação que ele faz com o computador, o protocolo utilizado de comunicação é um protocolo serial. Certo? O protocolo de comunicação aqui através desse cabo USB é serial. Por quê? Um dos principais motivos de o Arduino ter ficado tão popular é a sua facilidade. E uma coisa que traz essa facilidade é uma conexão USB. Por quê? Todo computador tem conector USB. Concorda? Mas é muito raro você encontrar um computador hoje em dia que tem comunicação serial. Uma porta serial para você conectar. Então, imagine aí se sair ao invés de um USB fosse um conector serial. Já ia complicar a nossa vida. Então, apesar dele utilizar o conector USB, a comunicação é serial. Isso é uma limitação de hardware, certo? Porque o microcontrolador ele precisa comunicar via comunicação serial. Aí eles fizeram essa adaptação para tornar mais fácil para os primeiros usuários, certo? Essa é a primeira forma de alimentar. A segunda forma de alimentar o Arduino é através do seu conector P4, conectorzinho preto que tem aqui. Essa alimentação aqui, pessoal, o recomendado para ela é de 7 a 12 volts. É o recomendado, certo? Mas ele suporta entre 6 e 22 volts, certo? Por que não é bom botar 6? Por que não é bom botar 22? O limite máximo ele é problemático porque ele aquece demais o regulador de tensão que tem na placa. Então, se você alimenta com a fonte de 22, provavelmente esse reguladorzinho de tensão que tem aqui ele vai aquecer, ele vai superaquecer. E a longo prazo, até mesmo curto ou médio prazo, ele pode danificar a placa, certo? Outro problema é se você botar uma tensão muito baixa, dependendo do tipo de carga que você esteja acionando, ele pode causar resets na placa, certo? Devido a queda de tensão. Como ele já está próximo do limite mínimo, dependendo do tamanho da queda de tensão, ele pode reiniciar, certo? Então, o recomendado é de 7 a 12. Geralmente, quando eu utilizo fontes externas, eu utilizo uma fonte de 9 volts, certo? É bem tranquilo de encontrar fonte de 9 volts por aí, para alimentar o seu Arduino. Uma terceira e última forma alternativa de se alimentar a sua placa é através do conector que a gente chama de conector VIN. O V é de tensão, o IN é de input, entrada. Então, se você pega uma fonte externa e conecta o positivo da fonte no VIN e o negativo da fonte no GND, em um desses GND, porque na verdade são 3 GNDs na placa, né? Eu tenho um GND aqui, eu tenho um GND aqui e um GND aqui do lado do VIN. Então, eu tenho 3 GNDs que eu posso usar na minha placa. Conseguiram identificar aí na placa de vocês? Esse GND, pessoal, é um GND só, tá? Ele fez vários pontos, mas internamente eles estão curto-circuitados. Então é um GND único para a placa. Se eu conecto o positivo da minha fonte externa no VIN e o negativo no GND, a minha placa também liga. A tensão recomendada para se colocar aí é a mesma do conector P4, certo? De 7 a 12 volts, é o ideal. Ok? Tranquilo as formas de alimentar? 3 formas de se alimentar o Arduino: USB, VIN, que é a tensão de input, ou através do conector P4. São essas 3 formas
que a gente tem para alimentar a nossa placa. Além das conexões de alimentação, pessoal, existem mais 4 barramentos que também são muito importantes aqui na nossa placa. Vamos falar sobre eles. O primeiro barramento que eu quero falar com vocês é sobre o barramento de alimentação, né? Que é esse aqui. Esse barramento, que aqui em cima tem o nome de Power, ele é dedicado para a parte de alimentação da placa. Então ele fornece para a gente uma saída de 3.3 volts, que está aqui, uma saída de 5 volts, certo? 2 GNDs e o pino VIN que a gente falou agora há pouco. Além disso, ele tem um pino para realizar um reset externo, certo? Caso eu não queira fazer um reset através desse botão aqui, que é dedicado para o reset, eu também posso fazer o reset através desse pino, certo? Com uma conexão externa, por exemplo, de um botão. Posso fazer um botão externo, ou seja lá o que for, um contato, e ele consegue também resetar através desse pino. Esse outro pino aqui, que é o IOF, eu não vou entrar em detalhes nele agora, porque ele envolve uns conceitos mais complexos relacionados à programação da placa, tá? A gente vai deixar ele em stand-by, futuramente eu explico em detalhes sobre esse pino IOF. Mas é uma forma de você colocar referências diferentes para tensões, certo? É um conceito que a gente vai usar mais adiante. Não vou entrar em detalhes nele agora. Assim como o AREF. O AREF também é uma tensão de referência diferente que eu posso associar à minha placa e a gente vai falar futuramente disso aí, certo? Não vai ser hoje. Então, primeiro barramento, o barramento de alimentação ou de power. Aí vocês podem perguntar, qual o intuito de se colocar essa saída de 3.3 volts? Na prática, pessoal, vocês vão ver que vários dispositivos, hoje em dia, módulos que você pode associar ao Arduino, eles trabalham com tensão de 3.3 volts ao invés de 5 volts. Por que disso? Muitas vezes o intuito é o consumo menor de energia, certo? Então quando você alimenta 3.3 volts, você tem uma tensão menor, um consumo geralmente menor, certo? Então por isso que o Arduino já fornece essa alimentação de 3.3, também regulada, certo? A partir da alimentação de entrada. Outro barramento importantíssimo, barramento de portas analógicas. Esse barramento aqui é o barramento de portas analógicas. Então, quantas portas analógicas você consegue visualizar aí? 6, né? Ou seja, quando a gente está pensando em resolver um problema, um projeto, pessoal, uma das últimas coisas que a gente escolhe, por incrível que pareça, é a placa que a gente vai utilizar para controlar. Por quê? Por uma questão bem simples. Imagine que você não sabe ainda o que quer fazer. Eu quero fazer um projeto de automação. Aí você vai e compra uma placa Arduino Uno. Aí quando chega lá no projeto, você precisa de 8 portas analógicas para conectar sensores, potenciômetros, seja lá o que for. Como é que você vai fazer? O Arduino Uno, essa versão de placa, só disponibiliza 6 portas analógicas. Ou seja, você fez uma escolha errada. Porque na verdade, na sequência de passos do projeto, você não escolhe primeiro o controlador. Você vê as especificações do que você precisa fazer, depois é que você escolhe a placa. Tá? É sempre assim. Então, no nosso caso, a gente está falando do Arduino Uno porque é o que a gente vai utilizar durante todo o curso. Mas na prática, para um projeto pessoal de vocês, coisas desse tipo, sempre lembrem disso. Primeiro você faz a listagem de especificações. Vou precisar de 5 portas analógicas, 4 portas digitais. Se você listou tudo isso e o Arduino Uno dá conta, você pode utilizar ele. Por quê? Porque em geral ele é o mais barato, certo? Então provavelmente ele vai ser o menos custoso para o seu projeto, ok? Essas portas analógicas, pessoal, elas, por trás delas, né, na verdade conectado a essas portas analógicas, existe um circuito que a gente chama de circuito conversor analógico digital, certo? É o que a gente chama de conversor AD, certo? Conversor AD. A gente também vai ter uma aula específica para falar sobre esse conversor. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente o que é que ele faz? Ele pega uma grandeza física do mundo real, por exemplo, o valor de temperatura dessa sala ao longo do tempo. Então eu tenho aqui uma medida de temperatura em graus Celsius ao longo do tempo.
Todo mundo concorda que essa grandeza tem infinitos valores ao longo do tempo? Infinitas amplitudes? Se você for tirar amostras aí, tem infinitas amostras ao longo do tempo de temperatura dessa sala. É diferente, por exemplo, de uma botoeira, que é ligado e desligado. Só tem dois estados. Tem algumas medidas do mundo real que elas são analógicas e outras são digitais. Por isso que a gente precisa desse conversor aqui, ó. Conversor AD. Por quê? Porque todas as máquinas, pessoal, elas trabalham com binário. Ou seja, valores 0 ou 1, digital. Só que várias grandezas do mundo real são analógicas. E aí como é que a máquina vai trabalhar com esse valor analógico? Se as medidas de temperatura são infinitas, como é que eu armazeno isso no meu microcontrolador? Não dá, porque a memória não é infinita. Certo? Então eu preciso converter isso, tirar amostras, que é isso que o meu conversor faz. Então é como se ele pegasse esse gráfico aqui de temperatura ao longo do tempo e ele fosse tirando amostras. Vou tentar desenhar aqui igual aqui o gráfico. É como se o meu conversor fizesse isso aqui, ó. Agora ele não é mais infinito. Ele tem várias amostras aqui, ó, ao longo do tempo. E agora, como ele tem uma quantidade finita de amostras, eu consigo armazenar na memória do meu microcontrolador. Tá? Então esse conversor aí, ele está presente nas portas analógicas para fazer essa função. Essa informação aqui o meu microcontrolador consegue processar. Essa informação analógica ele não consegue. Então eu preciso ter os conversores associados às portas analógicas. Ok? Mais um barramento importante. Barramento de portas digitais. As portas digitais, pessoal, no Arduino, elas constituem-se da 0 a 13. Aqui nós temos as nossas portas digitais. O que é que eu vou conectar nessas portas, professor? LEDs, relés, botoeiras, alguns tipos de sensores. São dispositivos que só possuem dois estados possíveis, 0 ou 1. Certo? Ligado, desligado. É para isso que essas portas servem. Ok? Elas são diferentes das portas analógicas que a gente comentou agora há pouco. Ok? Então, essas portas digitais, pessoal, tem duas delas que são especiais, que é a 1 e a 0. Vocês observarem na placa de vocês vão ver que na 0 tem RX, na 1 tem TX. Esses dois pinos, pessoal, eles são dedicados para a comunicação serial, que também teremos uma aula dedicada para falar só sobre a comunicação serial. Certo? O RX é o que a gente chama de receiver ou receptor, e o TX é o transceiver ou transmissor. Certo? Esses dois pinos, eu nunca indico você fazer conexões de LEDs, dispositivos de entrada e saída neles. Por quê? Porque muitas vezes ele pode causar conflito com a serial da USB, principalmente quando você está gravando o código. Exemplo, se você conecta um módulo Bluetooth na comunicação serial, você tenta gravar o código, muitas vezes ele impede de fazer a gravação, dá problema. Na prática ele causa problema. Então nunca indico. Deixa a 0 e a 1 dedicada para comunicação serial. Tá? Nunca usa para outros componentes. Para usar para outros componentes, você usa da 2 até a 13. Ok? Então, da 2 a 3 pode usar o que você quiser. A 0 e a 1 deixa reservada para comunicação serial. Ok? Então, pessoal, essas são as partes principais da placa Arduino. Parte de alimentação, os limites inferior e superior, portas analógicas e portas digitais. Além disso, ela disponibiliza do protocolo de comunicação serial. Além desses, a gente também pode utilizar outros protocolos, que é o protocolo SPI e I2C. Esses são os protocolos de comunicação que a placa Arduino Uno consegue trabalhar. O que seria esse protocolo de comunicação? Fazendo uma relação com o nosso dia a dia, é como se fosse os idiomas que ele fala. Então, como se ele falasse 3 idiomas. Né? Se você pega um dispositivo que comunica I2C, ele consegue conversar com o Arduino.
Se você pega um dispositivo que comunica serial, ele também consegue conversar com o Arduino. Aí volta para a questão da especificação. Se você comprou um sensor, um dispositivo que comunica com um protocolo diferente de um desses três, obviamente você não vai escolher essa placa, né? Por isso que a placa tem que ser uma das últimas coisas a se escolher em um projeto. O controlador em si, na verdade. A mesma coisa com o CLP. Você vai comprar um CLP para fazer uma automação. Seu CLP não disponibiliza de portas analógicas. Aí quando você chega no projeto, você precisa de uma porta analógica. Escolheu errado. Ou escolheu na hora errada. Tinha que ter deixado para escolher o CLP mais na frente. Certo? Então, essa é a introdução assim, das principais partes do Arduino que vocês têm que conhecer. Certo? Só para a gente fechar, associado a esse RX-TX, tem dois LEDs aqui, ó. E sempre que a gente está usando a comunicação serial, eles ficam piscando. Então é sempre bom estar atento se eles estiverem piscando, porque provavelmente a comunicação está funcionando. Se você está fazendo a comunicação serial e aqueles dois LEDs não piscam, tem alguma coisa errada. Eles têm que piscar. Certo? Ok? Então a gente fecha essa primeira introdução.